Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversas com o Universo. Hoje eu quero conversar contigo sobre elevar a tua vibração. Por que elevar a tua vibração? O que é elevar a tua vibração? O que tu ganha com isso? Esse é um dos assuntos que eu mais tenho estudado e principalmente vivenciado, ou seja, colocado em prática, porque conhecimento sem aplicação prática não gera transformação. Então, conhecimento que você deixa guardado na gaveta ou guardado no seu cérebro vira o quê? Obesidade mental, vira entulho, energia parada. Então, já pega essa provocação aqui para a gente começar bem, despertando. Todo conhecimento que você não aplica no seu dia a dia não serve para muita coisa. A transformação acontece com a mão na massa. Então, vamos lá conversar sobre isso para que você comece a observar no seu dia a dia se você está elevando a sua vibração. O que é elevar a nossa vibração? É a gente se sutilizar, é a gente limpar o nosso campo energético, é a gente expandir a nossa consciência para que a gente possa acessar dimensões de consciência superiores. E isso, para quem está num planeta em transição dimensional, é fundamental. É um conhecimento, eu diria mais, é uma habilidade que ela beira a necessidade básica. Então, nós estamos em um planeta que está transicionando, que está elevando a sua vibração, que em breve não vibrará mais na terceira dimensão de consciência, vai dar um salto para a quinta dimensão. Já vem fazendo esse movimento e nos próximos anos estará vibrando na quinta dimensão de consciência. Não é um lugar, o planeta Terra, ele não vai mudar de lugar no espaço. Ele vai vibrar em outro nível, ele vai elevar a sua vibração. Quando a gente fala das escalas das emoções, como a escala Hawkins, que é medida, as emoções são medidas em hertz, fica um pouco mais claro da gente entender isso, que não é um lugar, é uma frequência energética. Eu sempre falo dos canais de rádio e televisão. Então, se eu quero assistir um canal na televisão que tem séries, eu tenho que pegar o controle remoto e sintonizar naquele canal. Se eu estiver num canal de notícias, eu não vou assistir séries. Parece óbvio, não é? Mas na prática não é tão óbvio. Quando a gente está no rádio, da mesma forma, eu quero ouvir música mais música clássica, música erudita, então eu tenho que sintonizar o meu rádio em uma estação, uma emissora que toque esse tipo de música. Se eu quero ouvir música mais popular, eu vou ter que sintonizar o meu rádio naquela frequência. Quando a gente fala de elevação de vibração, a gente também está falando de sintonizar em uma outra frequência. Então, se eu sou aquela pessoa que não nutre a sua espiritualidade, que não tem ainda consciência ou que não reconhece a sua essência espiritual, que ignora ou que não dá bola para isso, que não tem práticas de cultivo da sua espiritualidade, que não está prestando atenção no seu campo energético, eu estou sintonizada numa frequência de terceira dimensão ou abaixo. Porque mesmo essas dimensões de consciência, elas têm várias graduações, têm várias camadas. Então, tem a terceira dimensão inferior, a terceira dimensão média, a terceira dimensão superior, que já é mais próxima da quarta. Então, a gente vai flutuando ao longo dessas frequências, dessas dimensões, de acordo com a nossa frequência, com a nossa vibração. Então, como que eu estou? Como que está a minha jornada como um ser espiritual aqui nesse planeta? Eu vibro em amor incondicional ou ainda me pega muito o ranço, a mágoa, o ressentimento, a raiva, a separação, o julgamento. Eu acho ainda que eu sou melhor do que o outro, que quem torce para o meu time é melhor do que quem torce para o time adversário. Eu acho que quem vota no meu candidato é melhor do que quem vota no candidato contrário. Então, essas questõezinhas vão baixando a nossa vibração. É como um controle remoto que a gente usa de maneira inconsciente para nos sintonizar numa frequência mais baixa. Como que vai ser a vida na Terra de quinta dimensão? Uma outra sintonia. É um outro canal. Então, na quinta dimensão, estarão experimentando esse planeta as pessoas que vibram no amor incondicional, que sentem amor genuíno
compaixão e respeito a todos, sem restrições. O que é amor incondicional? Sem condições. Então, mesmo que você tenha um entendimento, uma posição política diferente de mim, você vai ter todo o meu respeito, a minha consideração e o meu amor. Mesmo que você torça por um time diferente do meu, você vai ter todo o meu respeito, todo o meu amor e a minha consideração. Na quinta dimensão, eu não vou ter nenhum traço de mágoa, né, de ressentimento. Não que a gente não tenha ainda emoções humanas, não que a gente não tenha ainda os nossos BOs para lidar, os nossos desafios. A gente não vai ser um ser de pura luz, né? Mas a gente já vai ter transcendido essas limitações tão básicas da humanidade, né? Porque a gente vai ascendendo, vai expandindo a nossa consciência, e é mais sobre isso, né? Não um deslocamento físico, mas uma expansão da nossa compreensão, da nossa capacidade de amarmos e de sermos amados, da nossa capacidade de enxergar o todo, toda a criação. Deus, o Criador, a fonte de tudo, a nossa capacidade de enxergá-lo em tudo que existe. Então, mesmo aquela pessoa que pensa diferente de mim, também é Deus. Eu consigo ver Deus nessa pessoa. Então, não tem como não amar essa pessoa também, porque ela também é Deus, tanto quanto eu não sou melhor do que ela. Isso é fácil? Não, é muito desafiador. Mas é esse o caminho que as nossas almas escolheram fazer quando decidiram encarnar nesse planeta. Então, por mais que você fuja, por mais que você ignore, por mais que você diga, uma hora eu vejo isso, uma hora eu vou cuidar da minha espiritualidade, uma hora eu vou olhar para isso, é esse o caminho, é essa a escolha. É a escolha que a nossa alma fez. A gente está aqui para evoluir, para tirar os véus, essas camadas pesadas do rancor, do ódio, da separatividade, do julgamento, para nos utilizarmos e elevarmos a nossa vibração. Então, como que a gente realmente eleva a nossa vibração? Né? E para que a gente faz isso? Primeiro, pelo que eu já trouxe aqui, porque é uma escolha da sua alma. Você escolheu passar por essa experiência para elevar a sua vibração, para você ter um outro nível de experiência. Como que vai ser uma experiência em quinta dimensão? Com muito menos coração apertado, né? Com muito menos angústia, com muito menos ansiedade, com muito menos sofrimento, muito mais união, com muito mais leveza e igualdade, com muito mais justiça, com muito mais amor. Então a gente escolheu elevar a nossa vibração para poder experimentar isso também. É para lá que nós estamos caminhando. Então a gente precisa fazer esse movimento. Por que também? Né? Porque a gente sabe, você que está aqui sabe que existem outros seres, outras consciências que a gente não consegue perceber claramente, que parecem invisíveis a nós, que estão no que eu chamo de mundo sutil. Então, os espíritos, depois que desencarnam aqui da Terra, seres não físicos que já viveram aqui, seres não físicos que nunca viveram aqui, que são oriundos de outros sistemas planetários ou estelares, seres que têm algum nível de fisicalidade, mas que estão em outra dimensão de consciência, por isso são mais sutis e a gente não enxerga, porque eles estão em outra emissora de rádio, em outro canal de televisão. Então, para a gente alcançá-los, para a gente conseguir conversar com eles, aprender com eles, receber curas, ativações, orientações, né? Sejam eles mentores espirituais, avatares como Arcanjo Miguel, Jesus, Maria, a gente precisa elevar a nossa vibração. A gente precisa pegar o nosso controle remoto e sintonizar numa outra frequência, sintonizar num outro canal, numa outra emissora. Então não são eles que vão baixar para vir aqui, estender a nossa mão e nos puxar, e nos convencer que a vida é mais legal lá em cima. Não, é a gente que tem que fazer esse movimento, né? Fazer esse esforço, fazer o trabalho interior, a reforma íntima, como diz o Espiritismo, investir no autoconhecimento. Então, o que é elevar a sua vibração? Nada mais é do que conhece-te a ti mesmo. A verdade vos libertará, não foi o que Jesus nos disse? O reino dos céus está dentro de ti. Procura o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescentado.
Então, a gente gasta tanto tempo da nossa vida olhando para fora, buscando conquistas materiais. Então, quando eu estiver bem no meu trabalho, eu vou olhar para a minha espiritualidade. Quando eu estiver com as contas pagas, eu vou fazer aquele curso, aquela imersão, aquela vivência, vou comprar aquele livro, não é? Não é assim como a maioria das pessoas funciona? E o caminho deveria ser o contrário. Foi o que Jesus nos disse 2000 anos atrás. Primeiro encontra o reino dos céus dentro de ti, e depois todo o resto lhe será alcançado. É por isso que eu digo, né? O caminho é para dentro. Então, o que, que é elevação da vibração? É repetir mantra? É fazer oração? É meditar? Sim e não. O universo não entende palavras, entende vibração. Então, não adianta eu fazer uma meditação pensando na morte da bezerra. Não adianta eu fazer uma oração pensando na reunião que eu tenho mais tarde, no que eu vou fazer para o jantar, pensando naquilo que alguém me disse ontem que me doeu. São palavras vazias, afirmações, mantras, ho'oponopono, orações, tudo isso são palavras jogadas ao vento se não estão acompanhadas de uma vibração interna sincera, de uma emanação de um campo energético. Então, quando eu oro de maneira sincera, conversando com Deus, de coração para coração, eu emano um campo eletromagnético capaz de promover as reais transformações, tanto em mim como no que eu enxergo externamente. Então, se o universo entende vibração, o que é elevar minha vibração? Como que eu vou elevar minha vibração? E é claro que, se você colocar uma frequência solfégio, como tem várias disponíveis no Spotify, no YouTube, em outros canais, né? Elas ajudam a gente a elevar a nossa vibração. Mas não é porque as frequências vão mudar o teu campo, mas é porque você, na medida em que vai ouvindo, começa a acalmar seus pensamentos, acalmar o seu coração, começa a respirar num ritmo diferente, começa a ficar mais presente. Na verdade, quem eleva a sua vibração é você. Quem se acalma é você. Então, aquela música gostosa, aquele rezo, que nos deixa tão bem. Claro, as frequências sonoras, elas têm o poder de modificar o nosso campo, mas a real transformação acontece a partir da minha escolha. Então, eu tenho que ter a intenção sincera de ouvir aquilo e elevar a minha vibração. Eu tenho que estar aberta para receber daquelas frequências. E eu tenho que transformar o ponto gerador de energia que está aqui dentro de mim. Então, eu não adianta eu ficar ouvindo uma frequência maravilhosa e pensando aqui dentro do meu coração, mas que raiva do fulano que fez isso para mim. Mas que ranço da ciclana que me falou aquela coisa que eu não gostei. Então, a frequência não vai fazer milagre. É a gente que eleva a vibração. Então, o que é elevar a vibração? O que é ascender espiritualmente? É fazer o trabalho de reforma íntima, é botar a mão na massa. E por que é tão difícil isso? Porque a gente precisa quebrar vários paradigmas, reprogramar várias estruturas mentais, nos desidentificarmos de quem nós não somos, para assumirmos quem somos. Quem somos? Seres de luz, feitos à imagem e semelhança do Criador de tudo que é. E aqui, nessa experiência na Terra, nós assumimos várias máscaras, armaduras, que são as identidades do nosso ego. Então, a elevação da vibração, ela pressupõe o quê? Um esforço genuíno, uma intenção amorosa e, sobretudo, trabalho, dia após dia. Cultivar a nossa espiritualidade não é algo que a gente faça eventualmente, numa meditação, uma vez a cada 15 dias, num evento. É todos os dias. Mas eu não gosto de meditar. Ok. Então, como você vai cultivar a sua espiritualidade, você vai olhar para as suas emoções. Essa é a parte que ninguém nos fala, né? E cultivar a nossa espiritualidade, elevar a nossa vibração, é a gente se reconhecer. É a gente reconhecer as nossas sombras. O que são sombras? É tudo aquilo que a gente quer esconder, que a gente não quer olhar, que é doloroso.
as nossas mágoas, os nossos traumas, as nossas características das quais nós não temos muito orgulho, como ciúme, como ranço, como julgamento, como uma raiva. Aí tem uma raiva de quem fala desse jeito. Eu tenho uma raiva de quem vota em tal partido. A gente não gosta de colocar isso no outdoor, não é o nosso cartão de visitas. A gente mostra para as pessoas o quê? Aquilo que o ego está condicionado a mostrar. O personagem, a máscara, a versão bonitinha, né? A versão mais aceitável. Mas não sejamos hipócritas. Todo ser humano é feito de luz e sombra. A gente precisa naturalizar isso. Ninguém é ruim porque tem uma mágoa. Ninguém é ruim porque julga o outro. Ninguém é ruim porque sente raiva, ódio, ranço, tristeza. Tá tudo certo, isso é humano. Hoje eu tenho a compreensão de que elevar a vibração exige de nós o reconhecimento da nossa humanidade, o acolhimento das nossas sombras. A gente só começa a dissolver essas máscaras e estruturas do ego a partir do momento em que a gente se permite estar aqui no agora, olhar com verdade para quem nós somos e para o que nós manifestamos. Então, eu sinto uma angústia, eu sinto uma ansiedade, eu mergulho dentro de mim. Eu procuro silenciar os barulhos externos, paro de ficar no celular, passando para lá e para cá, e olho para dentro de mim com verdade, com sinceridade, com amor por mim mesma, para entender por que eu estou sentindo isso. O que essa emoção está querendo me dizer? Isso dá um trabalho do cão. É difícil, ninguém nos ensinou a fazer isso. Ninguém nos ensinou a nos amarmos. Por mais que você diga, ah, não, Marcela, isso aí não é problema meu, eu já me amo. Todos nós, seres humanos, temos algum nível de desamor por nós mesmos. Senão, nós já não estaríamos aqui, né? Um ser humano que aprendeu a se amar, a se honrar, a amar todas as suas partes, inclusive as suas sombras, que já as integrou, ele já não está mais aqui na terceira dimensão. Ele já passa a ser invisível para a maioria das pessoas. Não que ele não esteja aqui fisicamente, mas ele já está numa outra sintonia, num outro nível de experiência, muito mais sutil, muito mais luminoso, muito mais amoroso. Então, com certeza, nós ainda estamos caminhando. Ainda temos muito a amar. Temos que experimentar muito mais amor. O amor incondicional, aquele amor sem condições, que é o amor da fonte por nós, é algo que a gente ainda precisa explorar, que a gente ainda precisa conhecer, e que a gente ainda precisa abrir espaço interno para receber. Quando a gente diz assim, ó, quando a esmola é demais, o santo desconfia, tá tudo dando muito certo, daqui a pouco vai dar alguma coisa errada, eu não posso receber, eu tenho que dar mais, é porque a gente não conseguiu ainda se abrir plenamente para receber. Porque a gente acha que a gente tem que fazer muito esforço para merecer. A gente só recebe depois de entregar muito. São vários traumas e camadas que foram virando verdadeiras prisões e fechando o nosso espaço interno para receber o verdadeiro amor, que é o amor incondicional. Então, como eu vou elevar minha vibração para um nível de consciência em que o amor incondicional é regra básica, se eu não conheço esse amor, se eu não tenho espaço interno para esse amor? Então, a verdadeira elevação da vibração é aqui, ó, muito trabalho interno, é todos os dias eu me comprometer um pouquinho que seja comigo mesma, nem que seja só prestando atenção no que eu estou sentindo e buscando entender o que é isso, o que essa emoção está querendo me dizer, o que essa ansiedade está querendo me dizer, o que esse aperto no peito está querendo me dizer. E não precisa buscar explicação para tudo. Às vezes é só permitir que as emoções se expressem. Um dia eu li uma canalização dos pleiadianos que ressoou profundamente, que dizia que as nossas emoções, elas são como bolhas que estão dentro do nosso corpo, que a gente foi reprimindo, né? Porque a gente ouviu desde sempre que é feio ter raiva, é feio ficar triste, não é para ficar com cara feia, não chora, não grita, não esperneia, né? Que feio, que mimada,
ajeita essa cara aí, dá um sorriso, mesmo que a gente estivesse rasgando por dentro, né? Então, a gente reprimiu muito as nossas emoções, foi criando bolhas, que a gente também pode entender como bloqueios energéticos no nosso campo áurico, né? Então, às vezes, essas emoções que estão no campo áurico, mas que também estão registradas e armazenadas no corpo físico, essas emoções, elas precisam sair. Tudo que a gente não se permitiu sentir, em algum momento aquilo tem que sair. E às vezes o nosso corpo ele manifesta com uma contratura muscular, uma dor de cabeça persistente, um problema digestivo, uma intolerância alimentar, né? Quantas coisas o nosso corpo manifesta para dizer assim: ei, olha para mim, tem alguma coisa aqui que precisa sair. Eu não estou conseguindo mais aguentar isso, eu não estou mais conseguindo sustentar. Tá pesado para mim. Eu preciso liberar. Por isso que muitas pessoas se sentem tão bem depois da prática do exercício, porque a gente libera energia. Essas emoções não sentidas, elas acabam acumulando como energia densa, que vai densificando, que vai ficando presa e densifica tanto que vai virando lesão, que vai virando ferida, que vai virando machucado, que manifesta às vezes no campo emocional como uma compulsão, em jogo, em rede social, em alimentação, em bebida, em outras coisas. Então, todo desequilíbrio é um chamado da alma, do corpo e do campo áurico para você entender o que você não processou, o que você não digeriu, o que você não soube lidar, o que você não se permitiu sentir. Então, voltando para a história dos pleiadianos, às vezes a gente só tem que deixar essa bolha emergir, sair de nós, para ela poder explodir, se dissipar. Nessa última madrugada, eu tive uma experiência assim. Estou num processo, ao longo do processo, com acompanhamento terapêutico, né? Importante dizer, a gente consegue fazer muita coisa sozinho, mas com acompanhamento terapêutico a gente consegue avançar mais, porque a gente se sente seguro, amparado e direcionado para fazer os movimentos que a gente precisa fazer. Então, a gente já não se assusta mais quando a gente está em acompanhamento. Então, nessa madrugada, eu acordei com um aperto no meu coração, uma angústia, insônia, né? Não conseguia mais dormir, aquela angústia, aquela dor, aquela dor. E aí, o que que a gente costuma fazer? Ou vai para a internet, ou vai ler um livro, né? Ou bebe alguma coisa, come alguma coisa. Eu não consegui dormir mesmo, eu ligo a televisão. E o que que eu aprendi? E o que eu costumo orientar, né, os meus clientes de acompanhamento terapêutico? Deixa vir, deixa essa bolha sair, conversa com essa dor. Então, eu fiquei ali, em estado meditativo, que nada mais é do que conectada com o momento presente. Abracei meu corpo, fiz carinho no meu peito. Pedi, então, que o meu corpo me dissesse, me trouxesse a consciência do que era aquela dor, aquele aperto, aquela angústia. Não foi imediato, não foi rápido. Eu senti, depois de muito tempo, né, recebi essa informação, intuitivamente, né, no meu plano mental, que era uma dessas bolhas, um desses conjuntos de energia que estava densificando já, né, de emoções reprimidas, que precisava ser liberado. Então, para isso sair, é quase como um parto, gente. É quase como um parto. Às vezes, essa bolha sai com facilidade, explode e dissipa. Nesse meu caso, foi um parto, foi dolorido. Eu fiquei sentindo aquela angústia, aquele aperto no peito, por quase uma hora. Respirando, dizendo para mim mesma, é seguro sentir, me acolhendo, me abraçando, me fazendo carinho, é seguro sentir, tudo aquilo que eu não pude sentir agora eu posso, senão não estaria se manifestando. Só está se manifestando agora porque eu tenho condições de sentir isso. Só está se manifestando agora porque eu tenho condições de deixar, de dar passagem para essa emoção. E eu não vou abrir aqui, porque é uma questão pessoal, né? Mas eu tive consciência nesse processo de qual era a emoção e onde ela se originou também. Né? Mas perceba que quando eu falo que a gente precisa suportar o processo, sustentar o desconforto, é sobre isso. Eu fiquei uma hora ali no trabalho de parto, até que aquela bolha conseguisse sair do meu corpo e estourar e se dissipar, abrindo espaço interno para eu receber mais o quê? Amor incondicional.
mais luz, mais consciência. Quantas bolhas dessas eu já estourei? Muitas. E certamente há outras a serem liberadas pelo meu corpo. Então é um processo. E é assim que a gente vai elevando a nossa vibração. E quando a gente fala de exercício da mediunidade, de canalização, eu que sou médium, né, trabalho com isso, trabalho com canalização, eu percebo muito claramente que quanto mais dessas bolhas eu vou liberando, né, quanto mais fardos desses eu vou liberando, e quanto mais luz eu permito entrar para expandir a minha consciência, mais elevada fica a minha vibração, mais longe a minha consciência vai. Então eu consigo acessar, não só acessar seres de dimensões de consciência superiores, como consigo me comunicar com muito mais clareza. Então, se antes as mensagens e direcionamentos eles eram mais genéricos, hoje eles já são muito mais pontuais. As instruções, orientações, recomendações, elas já vêm mais completas. É fruto do quê? De todo esse trabalho de elevação da vibração. Marcela, quanto tempo leva isso? É muito pessoal. Depende de quanto fardo você carrega, de quantas bolhas você tem aí dentro, de quantas emoções não processadas, do quanto você vai ter coragem para viver esse processo. Por isso que eu digo, procure ajuda. Procure um terapeuta de sua confiança. Faça um acompanhamento terapêutico. As técnicas multidimensionais, energéticas, elas aceleram muito esse processo. E então, com a ajuda, não só do terapeuta, mas também com seres de outras dimensões de consciência, tudo fica mais leve. A gente vive um momento muito propício para essa aceleração, que é justamente a transição planetária, o salto que a Terra está vivendo. Então, há todo um contexto favorável para que a gente solte esses pesos e eleve a nossa vibração também. Espero que você tenha gostado, vou adorar saber como ressoou para você esse episódio. Deixa o teu comentário aqui embaixo e se sentir no teu coração de ter o meu apoio, o meu auxílio na tua jornada para liberar os teus fardos e elevar a tua vibração, me chama também. Vou deixar também aqui o endereço do meu Instagram para a gente conversar. Até o próximo episódio.